Boa tarde, gente. Do sétimo ano, nós vamos aqui, nessa aula de hoje, vamos trabalhar um pouco sobre os advérbios, tá? Então, a princípio, o que a gente tem que aprender o que é um advérbio, não é? Então, o advérbio, minha gente, nada mais é do que uma palavra, tá? Palavra ou expressão, né, que apresenta uma circunstância, tá? Então, se ele apresenta uma circunstância, é porque ele apresenta algumas noções, tá? Então, para isso, nós, os gramáticos, na realidade, perceberam que eles têm algumas características, né, que lhes são próprias. Então, tem algumas, de acordo com a noção que ele indica, ou seja, o sentido que ele indica, eles atribuíram uma classificação para cada um dessas palavras, tá? Então, assim, a princípio, o advérbio é uma palavra invariável, quer dizer o quê? Que ela não varia, tá? Como, por exemplo, o verbo é uma palavra variável, né? Ou seja, ele se flexiona. Já o advérbio, não. O advérbio é uma palavra invariável que indica uma circunstância. Essa circunstância pode indicar dúvida, intensidade, não é? Modo, lugar, tempo, afirmação e negação. Então, são essas as circunstâncias expressas pelos advérbios. Então, aqui no livro de vocês, nós vamos ter, lógico, algumas atividades que introduz este assunto, tá? Mas nós não vamos nos prender a isso, porque o importante aqui é você conhecer quais são os tipos de advérbio, tá? Então, assim, aqui no livro de vocês diz assim, a definição do advérbio aqui que ele coloca é o seguinte, que as palavras que ampliam as informações sobre o verbo, né, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação expressa por ele, são chamadas de advérbios, tá? Eles também podem modificar adjetivos ou outros advérbios. A função do advérbio pode ser exercida por uma única palavra, por exemplo, aí, ou por um conjunto de palavras, por exemplo, de volta ao sofá, né? De volta ao sofá é uma expressão que a gente chama de locução adverbial que também tem a mesma função, tem o mesmo sentido. Portanto, podemos dizer que isso é a mesma coisa. Então, em geral, os advérbios são invariáveis, pois não sofrem flexão de número ou de gênero. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Veja a seguir como os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que indicam. Então, aqui nós temos a primeira classificação do advérbio, né? Então, vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom bem bacana para a gente poder ver qual é a classificação do advérbio, né, minha gente? Então, assim, com relação à sua classificação, nós podemos observar atentamente que o advérbio, né? Vamos fazer aqui um pequeno zoom aqui para vocês verem, né? É que o advérbio, né? Ele se classifica de acordo com a circunstância, em dúvida, né? Quais são os advérbios de dúvida, né? Que indica dúvida? Talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente, etc. Então, os advérbios que indicam dúvida são aqueles realmente que você, ao colocar na frase, você percebe que existe ali uma intenção de dúvida. Por exemplo, talvez ela não venha para a reunião, né? Talvez é um advérbio que indica dúvida, tá? Então, está aqui os principais advérbios de dúvida, tá? De intensidade. Quais são os advérbios de intensidade? Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, etc. Tá certo? Então, intensidade são esses aqui que indicam os advérbios de intensidade. E o de modo? Bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior, etc. E os de lugar, que indica lugar, né? Abaixo, acima, adiante, aí, além,
além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, lá, longe, etc. Então, é um pouco pequeno, mas dá para ver aqui, né, gente? E vamos lá. Então, além desses advérbios, nós temos aqui também os advérbios de tempo, né? Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, lá, jamais, logo, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente, etc. Então, isso indica tempo, né? Que está relacionado a horas. E a afirmação, né? Que indica afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. E o de negação, não, nem, nunca, jamais, etc. Tá? Então são esses aqui a classificação dos advérbios, né? E, como eu falei, não é? Existem também as locuções adverbiais, que são palavras, né? Expressões formadas por mais de uma palavra, né? A locução adverbial é formada por uma palavra, por exemplo, de volta ao sofá, né? Esse de volta ao sofá é o quê? É uma locução adverbial de quê? De lugar, porque de volta ao sofá é um lugar, não é isso? Então é a mesma coisa, tá? Importante é você saber essas noções aqui para poder resolver algumas questões possivelmente que esteja ao alcance de vocês, tá certo? Depois, quando eu tiver um pouquinho melhor da voz, que eu estou um pouco rouco hoje, tá bom, gente? Por isso que eu estou fazendo essa aula, eu vou dar uma pincelada a mais aqui nessa aula, vou explicar mais detalhadamente sobre os advérbios, tá certo, gente? Então, assim, o advérbio é o quê? Uma palavra que indica uma circunstância de tempo, né? Advérbio. Por que advérbio? Advérbio é uma palavra que se relaciona diretamente com o verbo. Por isso que é advérbio. É uma palavra que está perto, sempre está perto de um verbo, expressando aí uma circunstância. Pode ser de dúvida, de intensidade, de modo, lugar, tempo, afirmação ou negação. Tá certo, gente? Então a gente, essa aula, pequena aula, né, para não se estender muito, né, foi sobre os advérbios hoje, tá certo? Tem até uma atividade aí que a gente tentou corrigir ontem toda, não deu tempo, né? Mas já essa atividade aqui, a atividade desse assunto, já está preparada no grupo.